There they go, there they go, there they go. You rockin' with the blue gang, they came to shoot they coat, taste the fools and use. Fala galera! Hoje é dia de categorias de análise da geografia comigo, o professor Ava Seixas. Então vamos nessa, hein? Fica ligado nesse conteúdo aí. Bom, antes da gente falar sobre os principais conceitos da ciência geográfica, é interessante saber o que é a geografia. Se a gente fosse levar ao pé da letra o que significa geografia, geo significa terra e grafia significa escrita. Então, geografia seria escrita da terra. Acontece que a ciência geográfica é muito mais ampla e muito mais complexa do que apenas a escrita da terra. Então, a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, que aborda os seus aspectos naturais e humanos. Então, para dar a identidade que a ciência geográfica precisa e que é necessário, surge a necessidade de se trabalhar com os conceitos fundamentais, conceitos básicos dessa ciência, que são o conceito de lugar, o conceito de paisagem, de espaço geográfico, região e o conceito de território. Então vamos começar aí pelo primeiro conceito do dia, que é o conceito de lugar. Toda vez que eu penso em lugar para a geografia, eu penso numa porção do espaço em que vivemos. E quando eu falo em que vivemos, inclui onde eu moro, onde eu estudo, onde eu trabalho, onde eu convivo com as demais pessoas ao meu redor. Então, se envolve toda essa gama de coisas, envolve as relações afetivas, a sensação de pertencimento, a sensação de vínculo e de identidade que eu crio com essa porção do espaço onde eu vivo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Por exemplo, qual seria um exemplo para mim, professora Ava Seixas, de lugar em relação à geografia? A minha casa. Por que a minha casa? Porque dentro da minha casa eu convivo com os meus familiares, com os meus filhos, com o meu esposo, não é verdade? Eu crio meus vínculos afetivos, eu estabeleço uma relação de identidade cultural, de identidade socioespacial. Lembrando então que o exemplo de lugar pode variar de pessoa para pessoa, cada um tem o seu preferido. Agora, quais seriam os não lugares para a geografia? O que seria um não lugar? O não lugar é justamente o contrário de lugar. O não lugar é o local que você não estabelece vínculo afetivo ou qualquer outra relação de identidade cultural ou socioespacial. Então, para isso, o não lugar são os locais de passagem, que você passa de passagem, que você passa de maneira transitória. Por exemplo, um supermercado é considerado um não lugar para a geografia. Uma estrada, ou um aeroporto, ou uma rodoviária. Locais que você não cria vínculos no seu dia a dia, vínculos de afetividade, tá bom? Então aqui, ó, nesse próximo slide, a gente analisa um trecho da música Meu Lugar, do sambista carioca Arlindo Cruz. Essa música ela é muito interessante, por quê? Porque ela é uma verdadeira declaração de amor para um bairro chamado bairro de Madureira, né, no Rio de Janeiro. Observe o trecho da música. O meu lugar é caminho de Ogum e Ançã, lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja para comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer, Madureira. Por que Arlindo Cruz escreveu uma música voltada a Madureira? Porque, na verdade, Madureira é uma porção do espaço o qual o compositor carioca, cantor e compositor carioca, Arlindo Cruz, se identifica tanto em relação ao seu espaço, o espaço socioespacial, a identificação, né, com uma parte cultural. Então, eu lendo uma entrevista de Arlindo Cruz, ele diz o seguinte, que Madureira foi o bairro onde ele se tornou artista centro de paisagem. E até mesmo antes de falar da geografia, a gente precisa falar um pouquinho do professor Milton Santos. Milton Santos foi então um geógrafo baiano, que é considerado por muitos outros geógrafos do mundo, né, e do Brasil, como o maior geógrafo do século XX e início do século XXI do mundo, né? Milton Santos, então, realizou trabalhos acadêmicos, escreveu livros, publicou artigos,
em vários países do mundo, né, sempre falando de temas relacionados à geografia principalmente. Então ele desenvolveu melhor o conceito de paisagem, que já existia obviamente, mas deu um ponto de vista da geografia crítica, né? Conceito de paisagem, trabalhou muito com o conceito de território, com o conceito do espaço geográfico, focou muito também da sua obra no processo de globalização. Então Milton Santos tem enormes contribuições à ciência geográfica e é brasileiro, baiano e um orgulho para todos nós dessa área. Então, segundo o professor Milton Santos, tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. Mas não é só isso, hein? Não apenas formada de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc. Então, na verdade, quando a gente pensa em paisagem, a gente pensa numa composição de elementos culturais, que são elementos que são construídos pelo homem, e de elementos naturais, que são elementos que são construídos e transformados pela natureza. Vamos entender isso um pouco melhor aqui nesse próximo slide. Observe que eu coloquei de um lado paisagem natural e paisagem humanizada. Como o próprio nome está dizendo, olha pessoal, se liga aí, ó. Paisagem natural vai ser a paisagem que expressa os elementos da natureza, ou seja, é a paisagem construída, modelada e remodelada pela natureza. Então eu posso colocar como exemplo o espaço de uma floresta virgem ou, por exemplo, o topo de uma montanha, como exemplo de paisagem natural. Agora, quando eu penso em paisagem humanizada, são as paisagens que são construídas, alteradas, modeladas e remodeladas pelo homem, ou seja, que sofrem ações antrópicas. Lembrando que muitas vezes as paisagens humanizadas podem aparecer com o nome de paisagens culturais, então são sinônimos, não tem problema nenhum nisso. Então, por exemplo, quando eu observo o espaço de uma cidade ou um campo de produção agrícola, eu estou observando uma paisagem humanizada, tá bom? Agora eu costumo fazer aí uma observação mega importante, tá? Por quê? Porque a geografia crítica vem mudando o ponto de vista em relação ao conceito de paisagem natural, por exemplo. Vamos entender melhor. A gente sabe que nos dias de hoje as geotecnologias estão cada vez mais avançadas. Então o que isso significa? Significa o seguinte: existem diversos satélites artificiais que ficam girando, ou seja, fazendo órbita ao redor do nosso planeta Terra. Esses satélites artificiais tiram foto em tempo real do nosso planeta e enviam essas fotos para as bases, né? Cada país tem a sua base. E os países vão analisando, então, a superfície terrestre ou o que lhe importa, o que lhe interessa naquele momento ali. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: toda a superfície terrestre, agora, em pleno século XXI, já foi fotografada, por esses satélites artificiais. Então, nós temos aí coordenadas geográficas de todo e qualquer ponto da superfície terrestre, certo? Ou seja, a gente sabe a localização exata de cada ponto com as geotecnologias. Nós mapeamos, nós catalogamos, nós identificamos, nós fotografamos e monitoramos essa superfície terrestre. Então, a gente pode dizer que praticamente inexistem, ou seja, praticamente não existem mais paisagens naturais na Terra. O que existem são paisagens com predomínio de elementos naturais. Aí sim, aí ok. Mas 100% natural é muito difícil encontrar no nosso planeta na atualidade. Então, por exemplo, eu coloquei essa foto aqui, ó, que é da Estação Antártica Comandante Ferraz. Essa Estação Antártica Comandante Ferraz, ela foi inaugurada há pouco tempo, tá? E ela está localizada num local que é inóspito, né? Ou seja, que oferece alguns graus de dificuldade de viver lá, que é o Polo Sul, ou seja, a Antártica, né? Então, o que acontece? Observe que mesmo estando num ambiente inóspito, é possível estabelecer uma base de pesquisa, como é o caso da Estação Antártica Comandante Ferraz. Essa base aqui que eu estou mostrando para vocês nessa fotografia, certo? Ela está adaptada para receber pesquisadores brasileiros que estudam a área de oceanografia, glaciologia e de meteorologia. Obviamente que neste local existem outras bases de outros países realizando também outras pesquisas.
Bom, chegamos ao conceito mais importante dentro dos conceitos básicos da geografia, que é o conceito de espaço geográfico. E por que o conceito de espaço geográfico vai ser o conceito mais importante, pessoal? Porque é o principal objeto de estudo da geografia, não é verdade? Então, o espaço geográfico vai ser formado pela associação entre a sociedade e a paisagem. Então, toda vez que eu associo sociedade e paisagem, eu tenho então um espaço geográfico. Então, este espaço vai ser construído através da transformação dele pelo homem, ou seja, a relação sociedade-espaço ou relação sociedade-meio, não é verdade? Além disso, ele vai ser o palco das relações sociais e também das transformações humanas. Então, o espaço geográfico, por tudo isso, acaba sendo o conceito mais importante da nossa ciência, que é a geografia. Então, quando eu penso em espaço geográfico, eu penso em vida, eu penso em movimento e eu penso também na articulação e na construção deste espaço a partir das redes geográficas. E quais seriam as redes geográficas? Por exemplo, as redes de transporte, as redes de telecomunicações, as redes digitais, as redes urbanas, tudo isso junto aí formam as redes geográficas. E aí vem uma observação muito importante, pessoal, que de vez em quando também aparece no Enem, tá? Então vamos focar aí no que eu vou dizer agora. Apesar de, nas últimas décadas, com o avanço da globalização, as redes geográficas estarem se tornando cada vez mais populares, estarem fazendo parte, de um maior alcance e abrangência do espaço geográfico mundial, o acesso a essas redes não ocorre de maneira justa, de maneira igualitária, na mesma proporção. O que é que isso significa? Significa, por exemplo, que os países mais ricos e mais desenvolvidos do mundo, a população tem mais acesso a essas redes geográficas. Enquanto os países mais pobres ou em desenvolvimento, a população ela tem menos acesso a estas redes geográficas. Isso é muito importante saber. Então, por exemplo, um norte-americano, uma pessoa que vive nos Estados Unidos, tem muito mais acesso em relação à qualidade, em relação à quantidade à internet, do que, por exemplo, nós brasileiros, Se a gente for comparar a nossa internet com a internet dos Estados Unidos, a gente sai perdendo tanto em relação à quantidade de acesso como em relação à própria qualidade. E isso vai piorando cada vez que o país ainda é mais pobre, E a diferença vai aumentando entre países mais pobres e países mais ricos. Então, infelizmente, não são todas as pessoas, todas as populações que têm acesso da mesma maneira, com o mesmo nível, às redes geográficas, tá bom? Bom, um conceito também mega importante que a gente não pode esquecer nunca é o conceito de território. Para se existir território para a geografia, é necessária a associação de dois aspectos. Quais seriam eles? Primeiro, delimitar as fronteiras, as divisas e os limites, Então, a delimitação de fronteiras, limites e divisas. E o segundo, e mais importante ainda que o primeiro, que é o exercício do poder dentro dessas áreas delimitadas. Então, quando a gente pensa em território, a gente pensa num espaço que é definido e delimitado a partir de relações de poder, de dominação e de apropriação que nele se instalam, não é verdade? Então, na verdade, existem diferentes tipos de território. Quando eu penso, por exemplo, no território de um município, que tem seus limites e divisas, e dentro dele existe o exercício do poder. O exercício do poder pelos três poderes. O poder executivo, que pode ser no prefeito ou com a prefeita, o poder legislativo, através da Câmara de Vereadores, e o poder judiciário, com os juízes e promotores, por exemplo, certo? Agora existe, por exemplo, o território das facções criminosas, das gangues, da máfia. Esse território, digamos esse tipo de território é demarcado, por exemplo, através de ruas e bairros, onde determinada facção exerce o comando, digamos assim, não é verdade? Então, o que acontece? A facção delimitou a área e dentro daquela área delimitada, ela exerce o poder. É um poder paralelo? É um poder ilegal? Com certeza, é um poder ilegal, mas ele continua a existir. Lembrando que essa realidade não é apenas do Brasil, isso acontece nos outros países do mundo também, tá? Então, quando a gente pensa em território, o território
em várias abordagens, constitui as relações do poder e soberania em disputa. Bom, o nosso último conceito do dia é o conceito de região. Então, observe aqui, por favor, este mapa do Brasil que tem o seguinte título: Brasil Regional IBGE, ou seja, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma forma de regionalização muito utilizada nos livros didáticos e a forma de regionalizar o Brasil considerada oficial. Então, observe o seguinte: o IBGE dividiu o Brasil em 5 grandes regiões administrativas: a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul do Brasil. Como é que o IBGE, quais foram os critérios adotados para que o IBGE regionalizasse o Brasil dessa maneira? Será que o IBGE regionalizou o Brasil dessa maneira porque achou bonitinho, esteticamente falando? Claro que não, né? Vamos se ligar nisso aí. O IBGE observou critérios que tornaram semelhantes, né? Que percebeu critérios semelhantes entre os estados. Então, por exemplo, vamos observar aqui a região nordeste do Brasil. Então, a região nordeste do Brasil é composta por 9 estados que apresentam características semelhantes entre si, né? Quais seriam essas características? São os aspectos naturais, que podem ser aí clima, relevo, vegetação, hidrografia, solo, e os aspectos socioeconômicos, né, que envolvem aí, por exemplo, a história, a cultura, a economia, né, a demografia. Então, observando os aspectos naturais e socioeconômicos, o IBGE percebeu semelhanças entre esses novos estados e regionalizou esses estados, colocando-os dentro da região nordeste brasileira. O mesmo aconteceu, por exemplo, com a região sul. Observe aí que é uma região que tem apenas 3 estados, não é verdade? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o que é que a gente observa aqui? A gente observa que os 3 estados apresentam semelhanças entre eles, ligados à sua história, à sua economia, ao seu IDH, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, a sua demografia, apresenta também semelhanças relacionadas a aspectos naturais, como o clima, que é bastante diferente do resto do país, com um clima mais subtropical, o relevo, a vegetação, o solo e a sua hidrografia. Então, todas as vezes que a gente pensa em região para a geografia, ou seja, numa região geográfica, a gente deve pensar em agrupamentos que podem ser de municípios, de estados e países que possuem aspectos e características em comum, ou seja, semelhantes. Aspectos e características naturais e socioeconômicos. Tá bom? Bom, galera, por hoje é só. Eu vou pedir um favorzão a cada um de vocês. Em primeiro, segue a gente lá no Instagram, é o @ensinogeografia. No nosso Instagram a gente vai ter dicas para o Enem, que são fundamentais, infográficos, imagens, curiosidades, vale a pena seguir. E eu vou pedir também para vocês darem uma chegadinha no nosso canal, lá no YouTube, curte o vídeo, se inscreve no canal, dá essa força aqui para a professora Ava. E caso tenha alguma dúvida e queira falar um pouco mais sobre o assunto, pode mandar um e-mail, avageografa@gmail.com, que eu respondo para vocês com o maior prazer. Então, até a próxima aula, aguardo vocês, segue a gente, se inscreve There they no go, canal. there they go, there they go. You rockin' with the blue gang, they came to shoot they coat. Tase the fools and use they votes. You stain soaked through folks' clothes, you throw blows, leave a dude face broke, or make a fool race. Like Usain Bolt, then you stay broke. But they won't shut up and yield, they're suffering for something that's